Jesus no passado? Jesus é a igreja. Quem foi que julgou Jesus no passado? O Sinédrio. O Sinédrio corrompido fizeram uma ação fora do padrão e julgaram, sentenciaram e condenaram Jesus. Quando o resultado já veio, já estava. Então, quem julgou a Cristo eram pessoas que não respeitavam o Evangelho. Não foi mais ou menos assim que aconteceu? O ímpio julgando a igreja? Foi. O ímpio julgando a igreja, o ateu julgando a igreja. E lá fora? Os bandidos, né, os tráficos, você vê um monte de bar, bebendo, bailes, e a coisa fluindo. Pessoas com a sua vida fora do contexto espiritual. E a igreja sofrendo ameaças de ter que parar de congregar ou de se reunir. Então assim, e o trabalhador parar de trabalhar. O cara está aqui sentado, está aqui falando aqui, eu falo mesmo, sentado na frente da Praça de Ferrosa, enquanto todo mundo passa aqui fumando maconha, fazendo tráfico aqui na frente. E se você pegar o seu carrinho de cachorro quente, você vai preso. É a inversão de valores. É o bandido ditando as regras para o trabalhador e o ímpio ditando as regras para a igreja. Mas sabe quem é culpado disso? O diabo. Não é não. É o povo. É o povo. Essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa chorando, um pai de família, um senhor assim, dava dó, irmão. Chegou na beira do nosso líder maior da nação e pediu ajuda, socorro. Ele engoliu seco e falou assim: o problema não sou eu, o problema são vocês. Ano que vem tem eleição, é a hora de tirar esse cara de lá. Vocês reelegeram ele da vez passada. Esse é o problema. São Paulo está sofrendo por quê? Reelegeram de novo. E o Espírito Santo vai piorar se você não acordar para não reeleger quem está aí. É isso, irmão. Nós não estamos brigando com bandeira de partido, não. Nós estamos brigando pelos valores da família e pela nação, pela sua casa. Você sabia que tem muita gente que frequenta igreja? Estou tirando esse pequeno momento, que a mensagem é muito pequena, de conscientização para nós. Porque está em redes aí, tem um tal de Rios agora, que eu não sabia nem que tem, a pastora faz ali, alcança 1000 pessoas ali. Glória a Deus. Então nós vamos falando. Sabe o que acontece, irmãos? O problema é que tem gente que se diz cristão, ou frequentante de igreja, que tem uma ideologia particular contra a política ou um partido, e ali esquece de prezar pelas ideologias morais, independente de partido. Eu não sou partido de nada, meu partido é Cristo. Mas enquanto eu viver na terra, aqui vai ter líderes, poderes dados ao executivo, legislativo, judiciário, que a gente tem que ter sabedoria para quem coloca lá, porque senão você vai estar sabotando a sua oração, você vai estar sabotando a sua fé. Você ora para Deus abençoar o seu filho, abençoar seu casamento, abençoar a família, abençoar a vida. Estou falando você, não você, tá? No sentido geral, ser humano. Mas a pessoa bota alguém lá que não respeita a família, que não respeita o gênero criado por Deus. Você pede para Deus colocar no coração do filho para te respeitar, mas você, a pessoa, não vou parar de falar você, que parece que eu tenho que estar apontando alguém. O ser humano, né, o votante, coloca alguém lá que dá legalidade para o seu filho te desrespeitar. Então está tudo errado, irmão. O poder emana do povo. Então, quando você orar e falar: Senhor, coloca no coração do meu filho, do meu pai, da minha mãe, sabe, ou sei lá quem quer que seja, para mudar. Na hora também de votar, fala: Senhor, me mostra quem votar, porque eu posso estar contradizendo a minha oração. Eu falo: Senhor, repreenda as bocas de fumo. Aí eu coloco alguém lá
que desarma o cidadão, proíbe o pai de família trabalhar e dá força para aqueles traficantes, irmão? Porque é isso que o Lula falou. Eu não estou contra ninguém não, mas só existe dois, né? Eu prezo por aqueles que vão proteger a minha casa, que vão honrar a minha família, que vão me dar condição de cuidar da minha família. Não aqueles que vão incentivar e dizer assim, se eu for lá na polícia, eu falo, polícia, socorro, ele vai falar, o que aconteceu? Fui assaltado. Ele falou, você está doido, rapaz? Você está empregado? Tô. Você tem comida na sua casa? Tenho. Você tem crédito? Tenho. Você tem recurso? Pouco, mas tenho. Você trabalha? Trabalho. Então você está chorando de barriga cheia, rapaz. Aquele que te roubou, ele não tem nada não. Vai embora antes que eu te prenda. Vai se transformar nisso. O cidadão não vai poder reclamar mais não. O bandido vai estar sendo protegido e o cidadão de bem vai estar sendo ameaçado. Se a gente não se levantar, a igreja de Jesus, o povo não tomar posicionamento, irmãos. Então, aqui nós somos 100 e poucos, mas muitos pastores estão com essa mesma mentalidade, orientando o seu povo. O povo que o Senhor deu na mão para conduzir. Abra o seu coração e a sua mente. Deixe ideologia particular e preze pelo bem comum. Porque hoje você, por uma ideologia de não simpatizar com um fulano, você vota no cicrano e você nem sabe por quê, mas porque você não gosta do outro, e então você está dando força para o bandido te assaltar, você está dando uma arma para ele te matar, você está dando uma carta de autorização para o teu filho te desrespeitar, você está dando uma legalidade para o teu filho homem, a tua filha mulher, inverter os valores, te esfregar outro homem na cara ou outra mulher. Sabe por quê? Porque a gente não está sabendo lidar com o poder que a gente tem e colocando pessoas menos ruins, melhores e certas, é difícil, menos ruins, independente se ele rouba, se deixa de roubar, pelo menos ele preza pelas morais e bons costumes e não vai abonar, passar a mão em bandido para entrar na minha casa e destruir a minha família e me deixar um trauma para o resto da vida. Você está entendendo, irmão? A gente tem que pensar nisso. Ano que vem está aí, e daqui a 2 anos vai chegar. A gente tem que começar a pensar agora, né? Na época das passeadinhas, de apertadinha de mão, de abraçadinha, porque tudo isso aqui, se o mundo não acabar nesses próximos 9 meses que vem pela frente aí, ano que vem tudo isso acaba, irmão. Ano que vem não tem mais máscara, ou se tiver só tem máscara, não tem mais distanciamento, não tem mais nada, que é ano político. Então pensa, coloca o pé no chão, conversa com as pessoas, orienta, porque o poder emana do povo, está na hora do povo tomar posicionamento. E nós, como povo de Deus, mais ainda, deixar ideologias de lado e prezar pelo que a Bíblia ensina: morais, bons costumes e respeito. Isso é a nossa idealização. Eu votei no que está aí, mas para mim não é o melhor. Mas não tinha ninguém. Você queria que votasse o outro? Ou tivesse alguém dos outros 24 anos para trás? Mas o meu voto continuará sendo deste, se não vier outro menos pior, porque pelo menos ele preza do mesmo pensamento que eu, ele respeita a família, preza pelos morais e bons costumes e detesta bandido. E lugar de bandido, bandido preso ou morto. Pastor, que é isso? Vai receber um monte de dedada. A vida quem dá é Deus. Na hora do vamos ver, vale mais quem puder, irmão. Você acha que, mesmo como pastor, um homem de Deus, respeitador que eu sou, você me conhece, se entrar um bandido na minha casa, entre a minha vida ou de algum dos meus familiares e a dele, você acha que eu vou? Não, porque se eu matar eu não vou para o céu. Que não vou? Para onde que eu não vou? É claro que vou para o céu. Eu estou defendendo, é legítima defesa. É lógico que eu vou para o céu. Entre ele e eu, entre alguém da minha família, vai ele primeiro para o saco preto, irmão. É ele primeiro. É assim que funciona. Agora, se eu estiver preso no meio de uma praça, nega Jesus ou morre? Ah, meu filho, pode me matar que vai ser lucro.
estou tranquilão. Falou assim: querido, eu estou pronto. O problema é se você está. Se você quiser atirar, atire. Eu não vou desafiar você dizendo: pode me matar que eu vou para o céu. Não, eu vou dizer o seguinte: eu não posso, não vou negar Jesus. Simplesmente isso. Mas se isso te ofende e você quer me matar por isso, assuma o peso da culpa e o sangue da minha vida. Senhor, recebe meu espírito. É assim que funciona. A gente tem que entender, irmãos, vivemos tempos difíceis, que se nós não tivermos um posicionamento, o povo de Deus, nós vamos ser reféns de bandidos. Você vai estar em casa de preso para sair, para ir lanchar numa pracinha, enquanto lá fora o tráfico corre solto e a bandidade anda à vontade. Tudo por quê? Porque a gente não soube colocar o poder aonde ele deve estar. Estou tirando esse momento, irmão, não é fazendo política não. É porque às vezes a gente fala disso só em época de política, aí as pessoas fecham o coração, falam: pastor, falando política. Ah, meu Deus, não, a gente está falando de conscientização. A gente vai ter 1 ano para se conscientizar, 1 ano, e depois mais outro ano ainda para poder amadurecer a consciência. Começa agora a prezar o que eu estou falando, pesa na balança, e eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Isso está na Bíblia, pastor? Vamos entender o conselho de Jesus para nós hoje? Até aqui foi o conselho só do pastor, é uma sugestão, uma orientação. Agora vamos entender o conselho de Jesus para nós, que tem tudo a ver com o que eu estou falando para você. Lucas capítulo 17, o verso de número 32. Isso aqui foi algo que aconteceu muito antes de Jesus nascer. E Jesus citou isso muito depois. A gente não tem que se desgastar e brigar com ninguém por causa de política não, irmãos. A gente só tem que orientar, guardar o coração e buscar fazer o que é certo. Tudo isso vai perecer. Mas enquanto Jesus não voltar, a gente não partir, a gente tem que amadurecer para fazer o que pode ser melhor possível para nós e para a nossa família. Porque nós vamos passar. Mas tem crianças nascendo. Tem jovens ainda amadurecendo. Se nós que estamos agora no poder para fazer, não fizermos, vai ficar ruim para eles. Agora é hora da gente deixar a nossa herança, no mínimo moral e espiritual. Amém? Porque nós vamos passar daqui a 40 anos, quantos de nós vamos estar aqui? Quantos de nós? Se alguém de nós ficar para a semente, daqui a 40 anos nesse mesmo lugar, se Deus permitir, olhar e falar: quantos de nós estávamos aqui aquele dia que o pastor falou, 40 anos depois, quantos estaríamos aqui? Dificilmente, acredito que só os jovens e o de meia idade para baixo. Esse é o detalhe. Nossa herança é o saber votar, nossa herança é o se comportar, nossa herança é o saber plantar agora, para que eles possam colher amanhã. É a nossa herança. Amém? Não se preocupe em deixar casa, carro, dinheiro. Se você puder e tiver, ótimo, vai ajudar. Mas isso tudo perece. A melhor coisa é você saber fazer um mundo melhor, que só veio piorando porque lá atrás ninguém soube. Mas está na hora da gente se levantar de novo. Amém, pessoal? Eis um conselho de Cristo, irmão. Vamos lá, Lucas 17:32. Só isso hoje, ó. Olha o conselho de Jesus. Lembrai-vos. Começamos, irmãos, mais um tempo para nós. E Jesus, ele chama os discípulos, começa a trabalhar, a ensinar. Aqui você vai ver várias parábolas. Parábola do rico e do Lázaro, os escândalos do perdão, da fé, dos servos e tal, várias coisas. E do juiz Inico. Você vai ver Jesus ensinando os discípulos uma grande lição de várias coisas. Mas Jesus chama os discípulos e diz: meninos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembrai-vos da mulher de Ló. E ponto. Acabou. Se você olhar aqui, não tem uma outra fala.
Ele está falando um assunto da vinda súbita do reino de Deus, no versículo 20, é o tema. Quem tem uma Bíblia de estudo um pouco mais elaborada, tem um títulozinho em cima, do versículo 20, a vida súbita do reino de Deus. Então ele começa a explicar, o reino de Deus não vem com aparência exterior, papai começa, vai ensinando, que não é o nosso foco agora, e vai ensinando, aí chega no 31, ele diz: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo sua alfadas em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Quer dizer, ele estava falando sobre o arrebatamento, sobre a vinda e tal, do nada ele para, do nada, porque não é ponto, não é vírgula, não é ponto e vírgula, não é nada. O 31, ele é um sentido, e ele para, e fala assim: lembrai-vos da mulher de Jó, e continua dando sentido ao que ele falava. O lembrai-vos da mulher de Jó foi simplesmente de Ló, perdão, irmãos, é porque Jó, Jó, é só Deus na causa, irmão da internet, é Ló, porque senão ainda ganha dinheiro, tá vendo? Tudo hoje é assim, né? Então assim, do nada ele está num assunto, na conversa, tal, daqui a pouco ele para. Eu fico imaginando, alguém falando: o que foi, senhor? O que foi, mestre? Ele: lembrai-vos da mulher de Jó. Eu só falei para ver se você estava esperto agora, irmão. É que você está muito sério, você tem que rir mais. Nós vivemos tempo muito difícil, nós temos que rir mais. Ele para e fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Falei agora, é Ló. E então ele começa a dar sentido à continuidade da conversa. Mas aí fica a pergunta: quem foi essa mulher? A mulher de Ló. Mas quem foi essa mulher? Mulher de Ló. A Bíblia não fala coisas dela, ela não tem história, ela não tem marcas de bem-feitos. A gente fala assim: quem foi Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi reinou, Davi fugiu de Saul, Davi amava Saul, Davi cresceu, Davi era um menino, matou Golias. Tem uma história. Se você falar assim: quem foi Jó? Jó, um homem que perdeu tudo, passou assim, se cortou com um caco de telha, foi incentivado a amaldiçoar Deus, mas ele permitiu, ele falou que não, ele ficou com Deus, Deus deu em dobro. Então ele tem uma história. Se falar de Filipe foi um dos discípulos de Cristo, seguiu Jesus, a multiplicação dos pães, ele contou lá por ele, o povo ia ficar com fome. E quem foi André? André foi um outro que do nada trouxe 5 pães e 2 peixes, que pegou do menino. Então, todo mundo tem uma história. Você tem uma história, eu tenho história. Ninguém nasceu do nada. A gente tem um percurso de vida e um percurso de existência. Quantas coisas você já viveu na vida? Quantas coisas você já passou na vida? Quantas coisas você está enfrentando agora? Quantas coisas você tem enfrentado? Quantas coisas você já venceu? Quantas coisas você achou que não ia vencer, mas conseguiu romper e chegar até aqui? Quantas vezes alguém não deu crédito para muitas coisas que você fez, falou, ou não deu, como diz o povo do interior, os mais antigos, não deu ligança, mas aquilo que você falou, aconteceu, e lá na frente a pessoa reconheceu que você estava certa. Quantas coisas também a gente errou achando que estava certa, a gente falou, achando que estava arrebentando, e na verdade a gente estava errando. Mas isso tudo faz parte da nossa essência de existência. Nós existimos. Mas a mulher de Ló, quem foi a mulher de Ló? A mulher de Ló. A Bíblia não fala a sua história, ela não tem um legado de existência, ela não tem nada de bom e de útil para ter sido lembrada. É aqui que eu quero chegar com você. Ela foi lembrada pelo quê? Quando a gente fala de Davi, a gente lembra dos seus erros, mas também dos seus acertos, das suas superações. Quando fala de Saul, a gente lembra dos bem-feitos de Saul, mas também lembra dos seus mal-feitos. Então todo mundo tem um lado que acerta, um lado que erra, porque ninguém é perfeito para não errar, mas também ninguém é ruim de tudo que só vive errando. A gente tem o equilíbrio. E a cada dia que a gente vai melhorando com Deus, vai aprendendo mais, vai amadurecendo como ser humano, a gente vai errando menos e acertando mais. A gente não para de errar, a gente só vai errando menos. Então significa que quem não aprende continua errando, e a tendência é continuar errando mais.
Então, primeira coisa aqui que a gente aprende: a mulher de Ló, para ela ter o comportamento que ela teve, para Jesus olhar para os discípulos no momento de aconselhamento e dizer: gente, de tudo que eu estou falando, para e pensa rapidinho, guarda só que eu vou falar, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe o que eu entendo nesse único versículo? Que ele estava resumindo tudo que ele estava falando. Erros e acertos todos nós vamos ter. Ninguém precisa ficar triste porque errou. Ninguém precisa ficar se sentindo acusado porque falhou na vida. Ninguém precisa levar um fardo de peso, de culpa, porque um dia cometeu um ato desatinado. Ninguém. Quem nunca? Foi isso que Jesus falou lá atrás para os fariseus que queriam acusar aquela mulher pega em adultério. Falou assim: quem não tem pecado atira a primeira. Ninguém teve condições, ninguém. Quando a gente não peca por atitudes, por palavras, a gente pega por vontade, por sentimentos, por qualquer coisa. Não estou dizendo coisas pecaminosas, desonrosas. Você às vezes peca por vontade de falar espravejar uma raiva, xingar alguém, que alguém pisa no seu calo, faz um negócio, miséria. Vai plantar chuchu, né? Vira agricultor, que é melhor para você, né? Coquinho na praia. Mas a vontade que eu tinha é mandar você lá para a ponte, terceira ponte, e ponte, aquela que cai. Você enche de raiva, porque é ser humano, mas você começa a dominar a si. Por isso que a Bíblia diz: maior é o que domina a si do que o que toma uma cidade. Isso se chama fruto do Espírito. Então você começa, não sentir, você começa a se dominar. Ser de Deus é isso, irmãos. Ser de Deus não é você não falhar. Ser de Deus não é você não errar. Ser de Deus não é você não sentir vontade de esbravejar. Ser de Deus não é você não escorregar. Ser de Deus não é você ser uma pessoa insensível à natureza humana. Nós nunca vamos deixar de ser. Ser de Deus é você entender que você é desse jeito, mas isso não te domina mais. Isso não tem mais, vamos dizer assim, controle na sua vida. É aonde a gente entra em Gálatas 2:20, que citamos muito aqui. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo é na carne, normal, vivo na fé no Filho de Deus. Então eu continuo sendo o mesmo que eu era, porém com uma diferença: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você continua sendo o mesmo que você era, com essa diferença de não ser você, mas sim o Cristo que vive em você agora. Mas isso Satanás vai tentar tirar, para que a gente perca o espírito e fique somente a consciência. Por quê, pastor? Foi o que aconteceu com Sansão, foi o que aconteceu com Saul. Ficou a consciência, mas as atitudes já não condiziam mais. Davi um dia fica em casa, enquanto todos estavam guerreando, ele ficou em casa. Enquanto todos estavam ralando, suando, ele estava se banhando, pegando um solzinho, vitamina D, de manhã cedinho, tranquilinho, e foi botar os olhos onde não deveria. Por quê? Que ele não estava fazendo o que os outros estavam fazendo. A Bíblia diz que era tempo de guerrear. E por que ele não estava guerreando? Ficou a boa consciência de que ele era rei, ele era o dominante, ele era aquele que mandava e desmandava, ele era o que tinha autoridade, ele era Deus com ele com Deus era tranquilo, mas ele estava em vantagem, ele não estava fazendo nada errado, e ele se dá um direito que na verdade ele não tinha, porque era tempo de guerrear e ele parou de guerrear. Isso é falta de sensibilidade espiritual, e na hora que ele perdeu essa sensibilidade, ele cai. Amém? Ele sucumbe, ele se deixa levar, ele é seduzido, ele é atraído primeiro pela sua natureza, porque todo mundo fala do pecado de Betseba com ele, só que ele não pecou ali não, ali foi a consumação, porque ele começou a pecar bem antes.
em desdesejar, se é que existe essa palavra. Deixou de desejar, deixou de fazer, deixou de ter vontade de realizar aquilo que ele fazia, e fazia com esmero, com valor, com dedicação, da melhor maneira que ele podia, tanto que foi o que fez ele chegar aonde ele chegou. Foi ser zeloso, sério, dedicado, aplicado. Isso é que Satanás deseja, irmãos. Satanás deseja que a gente, depois de um tempo, principalmente como cristãos, a gente comece a parar de guerrear. Mas não saia do palácio. Não abandone e renuncie o reinado. Não abra mão dos valores do reino. Mas pare de guerrear. Porque o que sustenta o reino, o que protege o reino, o que honra a coroa do rei, o que mantém os inimigos longe, é a forma como você pratica a sua guerra, e a forma como você está treinado para guerrear, é a forma como você enfrenta a guerra, e a forma como você dilui ela, ou combate ela. Por mais que Davi fosse Davi, os inimigos não deixavam de guerrear. Não. Ele só sabia o seguinte, que era muito difícil. Havia um grupo de inimigos em Israel que quando Davi vinha, eles já se entregavam, no mínimo, para preservar a vida, porque sabia que era difícil, ou quase impossível vencê-lo. O problema é que, humanamente falando, você pode chegar num nível em que nada aqui embaixo vai mexer com você mais. Nada aqui embaixo vai te ameaçar mais. Eu não estou dizendo não enfrentar problemas. Estou dizendo assim, você vai passar em frente a um bar, aquele bar não vai mexer com você mais. Você vai passar em frente a uma boate, a boate não vai falar mais nada. Você vai trabalhar com um monte de moça, essas moças não vão mexer com sua natureza humana mais. Você vai trabalhar com um monte de moço, esses moços não vão mexer. Você vai andar e sair, entrar e sair, porque você vai estar firme, você é vencedor naquelas batalhas, e essas batalhas não ousam mais mexer com você, porque sabe, contra isso você é totalmente vencedor. Mas no mundo espiritual existe alguém que é totalmente inconformado com a derrota, que é chamado Satanás. E ele não cansa. E aí que entra a diferença entre nós e ele. Ele não cansa e eu canso. Ele não desiste e eu tenho limitação para desistir. Ele não tem vontade de parar e nós temos. Então começa as suas novas atitudes e artimanhas, tentando despertar em nós coisas como Davi, parar de guerrear. E hoje nós estamos vivendo tempos oprimidos, em que tudo coopera para a gente parar de guerrear. Parar de guerrear hoje, creio que você está conseguindo captar a mensagem, que é levar você para onde? Levar você a não ter vontade, ou se acomodar, não sei se seria a palavra, mas se ajeitar, se permitir coisas que não seriam valiosas, e que não foram essas coisas que te fez vencer tantas coisas que você já venceu, e te fez chegar até aqui. Porque muitos de nós, irmãos, que se nós vivêssemos, eu estou falando nós, não só no nosso ministério, mas isso no mundo todo, o crente, nós estamos numa escola bíblica. Se o cristão que se diz cristão, se ele se comportasse lá atrás, muitos de nós, com o comportamento que a gente tem hoje, muitas vitórias que nós tivemos, nós não teríamos. Vamos ser sinceros. Vamos olhar para nós aqui. Aquela dificuldade que você passou, lembra de alguma coisa que você rompeu, com muita batalha, mas você conseguiu se manter firme. Pensa, talvez, em algum momento de esmorecimento no tempo presente. Talvez a forma de eu viver hoje, talvez eu não conseguiria resistir o que eu resisti lá. Ou se eu me convertesse lá atrás, com o perfil que eu tenho hoje, talvez eu não teria o tempo de cristão para frente que eu tenho hoje. Eu já teria caído e desistido da fé.
E é isso que Jesus está falando: lembrai-vos da mulher de Ló. Os meninos, deixa eu falar para vocês, meus filhos, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela não está sendo lembrada por alguma coisa de bom, ou alguma superação que ela teve. Ela está sendo lembrada por quem ela deixou de ser e por quem ela decidiu passar a ser. Ela está sendo lembrada por quão fraca e desistente, rebelde, por quão desatenta ela foi. Então tudo que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus se resume aonde, pessoal? Na mulher de Ló. A mulher de Ló, ela tinha costumes diferentes, ela tinha anseios diferentes. A Bíblia não fala sobre ela, só fala de Ló, mas a Bíblia dá o perfil de Ló. Então como é que o senhor sabe da mulher de Ló? Uai, vamos para a Bíblia. Se a Bíblia fala que não tem comunhão entre trevas e luz, começamos por aí. Aquele que é carne pende, quem é espírito. Na hora da escolha de Ló, ele pendeu para a carne ou para o espírito? A Bíblia diz que ele, olhando, sentido, carne, para as campinas de Sodoma, disse: é aqui que eu quero. Para o outro lado só tinha areia e nada. Ele falou: quer não. Mas antes disso ele teve a oportunidade de agir com princípios e não agiu, porque não era legal ele escolher. A legalidade estava na mão da autoridade maior, que era Abraão. Por mais que Abraão deixasse ele escolher, ele deveria fazer uma réplica e dizer: não, meu Senhor, como que eu vou escolher? Se o Senhor é o Senhor, a escolha é do Senhor. Caso Abraão, uma tréplica para ele, falasse assim: eu estou ordenando, escolha. Agora ele teria que escolher. Ele poderia continuar recusando, mas ele teria agora uma autoridade, uma autorização do seu Senhor, como se fosse uma ordem. Ele não esperou, a primeira oportunidade que teve, colocou para fora os seus desejos, seus anseios, suas vontades. Mas o senhor está falando de Ló, cadê a mulher dele? Aí eu pergunto: uma pessoa com esse perfil vai escolher a mulher de Deus para estar do lado? Uma pessoa com esse perfil natural, carnal, fraco, tudo que, contrário ao de Abraão, vai escolher alguém espiritual para estar do lado? A Bíblia diz que a gente é imã, a gente atrai aquilo que a gente é, irmão. Você quer saber quem você é? Quero, pastor, porque às vezes a gente tem um conceito da gente, elevadíssimo. Porque eu sou, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo, eu. É tanto eu, irmão, que parece que a gente assim, é Deus, Jesus e nós, o Espírito Santo e nós, e depois o resto. Tem gente que se acha assim. É ele envolvido no meio da trindade. Ele é o quarto homem da fornalha. A verdade é essa. Mas é o conceito dele, é o da pessoa. Mas se a gente usar um termômetro tão simples, bíblico, a gente vai entender quem a gente é. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo de descobrir realmente quem a gente é. Isso assusta a gente. Isso assusta. Mas a Bíblia manda para que a gente seja forte. Acate o conselho de Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu não quero ser lembrado daqui a 40 anos como o pastor que pregou e caiu no final. Eu não quero ser lembrado daqui a 40 anos como um pastor hipócrita, que pregava, mas não vivia. Eu não quero ser lembrado assim. Quero ser lembrado por aquilo que Deus fez na minha vida, não por aquilo que eu deixei de fazer, que Deus me deu a direção, ou que Deus não fez porque eu fui o problema. A mulher de Ló ficou para trás. A mulher de Ló foi lembrada por tudo que ela deixou de fazer, não pelo que ela fez.
A mulher de Ló foi lembrada e serviu de exemplo por Cristo para dar uma lição em resumo ao reino de Deus por tudo aquilo que não vale a pena ser, que nós não temos que não querer que tenha na nossa vida. Lembrai-vos da mulher de Ló, ponto. Se a gente tem isso aí como referência, a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás, eu não vou olhar. E nós vivemos tempos que a gente é tendencioso a olhar para trás. A mulher de Ló deu ouvidos e desejou a moradia antiga. A mulher de Ló, ela se deixou levar pela sedução de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, ela não foi uma boa mãe. A mulher de Ló não foi uma boa esposa. A mulher de Ló nunca foi uma mulher de Deus. Lembrai-vos da mulher. Amém? Jesus estava dando um conselho aos discípulos, e nessa manhã eu tomo esse conselho para mim. Estou repassando ele para você, mas estou dividindo ele juntinho com você. Eu estou tomando ele para mim. Ô Walter, sim Senhor, lembra da mulher de Ló, tá? Na sua caminhada de hoje, desse domingo, lembra da mulher de Ló. Amanhã, segunda-feira, se eu acordar, essa palavra vai estar ecoando aqui, ó. Lembra da mulher de Ló. Nesse ano que eu estou seguindo, ele diz, lembra da mulher de Ló, viu? Você vai fazer um negócio? Lembra da mulher de Ló, viu? Você vai namorar? Lembra da mulher de Ló. Se alguém está se juntando com você para fazer qualquer coisa, lembra da mulher de Ló, viu? A mulher de Ló é a referência. O que eu tenho atraído? Porque Ló atraiu a sua mulher. O que eu tenho atraído? Amém? Então hoje, irmãos, eu quero dividir essa mensagem com você, que é só isso na verdade. A mulher de Ló não ficou conhecida pelo que ela fez em vida, mas sim pelo que aconteceu e marcou sua morte. Saindo de Sodoma, ela e sua família receberam a ordem da parte de Deus de que não olhe para trás. Gênesis capítulo 19, verso 17. Aqui nós vamos encontrar uma outra característica que a mulher de Ló recebeu e ela não atentou. E aqui a gente vai encerrar a nossa mensagem para orar. Servir a ceia, nós vamos orar nisso. Eu quero ter uma vida abençoada, pastor. Eu quero que a minha família seja abençoada. Eu busco uma vida abençoada para mim. Eu busco dias melhores para esse dia a dia que eu vivo na face dessa terra. Eu busco a intervenção de Deus na minha existência. Então vamos entender o verso 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém? Olha o conselho que Deus deu para essa família. Se fosse pela mulher de Ló, você acha que eles deveriam ser abençoados? Não. Se fosse por Ló também não estava tão bem assim não, irmão. Ele tinha alguns princípios. Mas por que estava acontecendo aquilo na vida deles? Por causa de Abraão. Agora entra uma lição no meio do caminho aqui para nós. A importância de nós não sermos como a mulher de Ló, e não deixarmos nenhuma mulher de Ló, simbolicamente falando, habitar em nossa vida. Por quê? Porque o que habitava na vida de Abraão era a presença do Espírito de Deus. E através da intercessão de Abraão, Ló recebeu a bonança do livramento. Mas a história começa lá atrás. Quando Abraão recebe a palavra de Deus, ele chega em casa e desrespeita a palavra de Deus. Deus se cala com ele 14 anos mais ou menos. Depois volta a falar com ele de novo. Mas existia um propósito de Deus na vida de Abraão. Irmãos, existem propósitos particulares para cada pessoa. Ninguém é especial, ninguém é melhor, ninguém é pior. É apenas propósitos diferentes. Então nunca ignore uma palavra que vem, uma oração que chega,
Nunca ignore nada de ninguém. Cada um tem um propósito, e cada um tem um peso, e cada um tem um valor. Então Abraão disse para Ló: escolhe. Ele foi logo, a natureza dele, que já tinha traído a companheira, que era igualzinha a ele, ou pior, né? Foi. Que então um dia Deus decide acabar com aquela bagunçaiada toda. Aí Deus ouve a oração de Abraão, e Abraão diz: tem tanto justo, não tem tanto, vai caindo. E Deus, na sua eterna paciência, aí chegou até umzinho. Aí ele falou: então, mas por que está acontecendo? Qual é esse assunto? Ele falou: não, porque lá tem meu sobrinho Ló. Ele falou: então vou enviar um anjo lá para arrancar ele lá, por amor de você. Meu irmão, por amor de você, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa o seu filho. Por isso que o Senhor estava ensinando aos discípulos: lembra da mulher de Ló, porque se fosse pela mulher de Ló e de Ló, todos tinham morrido. Então o que Deus está falando? Lembra da mulher de Ló. Não pode ser igual a mulher de Ló, porque senão nós não vamos ter livramento, intercessão, manifestação espiritual de Deus em favor dos nossos. Porque Deus teve manifestação através da vida de Abraão e através da sua família. Meu irmão, é através da sua vida firme com Deus que Deus vai abençoar lá. Pode ter certeza, amém? Verso 26, dá um pulão bem grande assim para a gente ganhar tempo. Verso 26. Diz assim: dá para ir? Já foi aí. Não. (19:26). E a mulher de Ló fez o que, pessoal? Olhou para trás e ficou. Ela se converteu, gente. A Bíblia diz que ela se converteu. Essa tradução confirma a conversão da mulher de Ló. Eita glória! Em estátua de sal. Mas é essa tradução que eu mais gosto, porque acredito ser desta tradução, não estou dizendo que eu estou afirmando, mas é a que fala de conversão, de mudança e Jesus falando para os discípulos de direção. E ele fala o quê? Lembrai-vos da conversão da mulher de Ló. Qual é a conversão que ela teve? Em estátua de sal. Parada, paralisada, ela ficou conhecida ali. Por quê? Porque ela ficou conhecida por uma situação por ignorar, a palavra é essa, por não atentar à palavra que Deus tinha dado. Então a nossa conversão, ela vai acontecer sempre. Aqui eu estou encerrando. Todo mundo é convertido, irmão. Chego a essa conclusão mediante o contexto desse texto. Todo mundo se converte, ou a Deus, ou à estátua de sal. Por isso que Jesus disse para os discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló, e continuou orientando os meninos. Resumindo, o que Jesus estava dizendo para eles? Convertei-vos, mas não em estátua de sal, porque senão sua vida para e a sua história acaba. Mas se você se converter à cruz, a sua vida inicia e a sua vida jamais terá fim. Palma para Jesus. Vamos falar com ele para qual direção nós estamos se convertendo? Então, por que ele disse para os discípulos, lembrai-vos da mulher de Ló?
Resumindo, irmão, se de tudo que você guardar aqui hoje, você vai guardar só isso, todo dia que você acordar, você lembrar disso, já valeu o culto de hoje. Lembra da mulher de Ló? A conversão, ela é diária. Amém, queridos? Nunca pense que você é convertido para sempre não, tá? Porque essa é a pior mentalidade de um cristão. Já sou convertido. Você se converteu. A conversão, ela é diária. Eu mudei há 20 e tantos anos a minha vida de direção, quando eu aceitei Jesus, mas a minha conversão, ela é diária. Porque se eu não tiver essa consciência, em qualquer um dos meus dias, esquecer da mulher de Ló, da conversão que ela teve, eu posso me transformar um igualzinho. A conversão, ela é diária. Todo dia eu decido em que eu vou me converter naquele dia. Esse dia eu vou ser uma estátua de sal, ou eu vou continuar prosseguindo em nome de Jesus? Eu vou parar por causa desse problema, vou desistir por causa disso, vou me render por causa dessa outra coisa, ou vou perseverar pela fé em nome de Jesus? Vou me arriar aqui, ou eu vou me levantar e prosseguir? Qual a minha conversão neste dia? Em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deu para você entender a mensagem de hoje? Amanhã, quando você acordar, não esquece da mulher de Ló e se converta na cruz novamente. O que é converter? Continuar em direção a ela, para a glória do nome do Salvador. Amém? Não deixa nada te parar não, irmão. Não olha para trás, não olha para nada, apenas prossiga para o alvo em nome do Senhor, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? E a sua família, como a de Abraão, vai ser abençoada. A sua descendência será alcançada, porque Deus é fiel na sua palavra. Coloca a mão no seu coração. Pai amado e querido Deus, aqui estamos, meu Deus, a minutos de participar do teu corpo e do teu sangue. Corpo e sangue hoje que tem um sabor diferente, sabor de coração. Porque quando o Senhor, meu Deus, nos deu essa mensagem, o Senhor, meu Pai, tocou o nosso coração de tal forma, que o Senhor, meu Deus, me fez enxergar, que ainda hoje, somos tentados a olhar para trás, virar estátuas, permanecer parado na vida, andando em círculos, remoendo o problema, lamentando a circunstância. Mas seguir o Senhor é não olhar para trás. Não olhar para trás significa seguir o Senhor disposto a abrir mão de tudo, de todas as coisas, e não se deixar parar por nada. E aqui está esse povo, meu Pai, desbravador, forte, que rompe com os seus medos passados, tristezas. Hoje, meu Deus, nós queremos deixar Sodoma para trás. Sodoma hoje, meu Deus, significa talvez uma palavra. Sodoma hoje para nós pode significar uma péssima experiência que a gente teve. Sodoma hoje pode significar uma lembrança de alguma coisa, um pesar. Meu irmão, eu não sei qual é o Sodoma que nós vamos deixar hoje para trás, mas a verdade é que Deus está dizendo: não traz isso mais com você, abandona isso de uma vez, não olhe mais para trás, continue crendo no que você está vendo, ou no que você crê para ver. Continue confiando na palavra, porque é dela que virá o teu socorro, é dela que virá o teu recurso, é dela que está o teu altar, porque o altar estava diante deles naquele monte, a saída estava lá, o perecimento estava atrás, mas a vida estava na frente. Então nessa manhã, querido, mesma palavra que Deus deu a Ló, Ele está dando para nós nessa manhã. Não olhes para trás, caminhe firme para frente, levante a cabeça, vá para o monte, e lá você não irá perecer, em nome de Jesus. Ó Pai, hoje o nosso monte é a tua palavra, e esse altar é a cruz. Cada um aqui nessa manhã, meu Pai, receba do Senhor
a direção em todas as situações da vida, para que, como Ló, ele tenha, meu Deus, o benefício da vida do Senhor. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Queridos, eu quero que você tome hoje essa Santa Ceia. Você vai perceber que nesse copinho o pão está em forma de coração. A água e o suco é o mesmo. Mas quando você participar desse suco, participar desse pão, fale com Deus no seu coração: Senhor, cria em mim um coração segundo o coração do Senhor. Restaura a minha vida de dentro para fora. Que a força do teu Espírito domine toda a minha vida. E a partir de hoje, mais ainda do que eu já tenho feito, que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa firme, mas nós não deixamos de ser humanos. Então fale com Deus: Senhor, eu quero, a partir de hoje, mais ainda do que eu já tenho, eu quero a força do Senhor na minha vida, para que eu jamais olhe para trás. Pelo contrário, todos os dias eu consiga me converter à cruz e não à estátua de sal. Seja a tua vida na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, aqui estão os elementos da fé, elementos de esperança, elementos de comunhão. Aqui está este pão que se transforma em corpo, este suco em sangue, esta água em vida ou em palavra. Que cada um aqui, quando receber agora, seja ele o Senhor nessa comunhão maior, em nome de Jesus. Pode receber, queridos. Receba o corpo, receba o sangue. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, Com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Seja saciado nessa manhã. Cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje Tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem discípulos a voltar, vem no fogo, os peixes apanhar. A Jesus os manda outra vez partir. ao tornar a praia, Então vem do fogo, peixe e pão. Em Jesus que os convida a cear. chame a presença dele. Cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar. Pois o vinho sem mistura ele dá. Levante os elementos pro alto. Pão vem da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Agora só as vozes. Levante os elementos para o alto. E através desses elementos você possa ser fortalecido, meu irmão. Que a sua vida não só caminhe hoje, mas caminhe até
até a eternidade, em nome de Jesus. Um dia Deus olhou para Elias e disse: come e bebe, a caminhada é longa, mas com a força dessa comida você vai chegar até o final. Querido, com a força deste alimento espiritual, você vai chegar até o final. Você vai conseguir, você vai romper, porque na força de Deus você é mais que vencedor. Senhor, em nome do teu Filho amado, aqui está este suco. Suco este que simboliza o teu sangue. Sangue que simbolicamente simboliza a vida. Aqui também está estes pães que simbolizam o teu corpo, que simbolizam a comunhão, meu Pai, o sacrifício, a renúncia e a entrega. Então nessa manhã recebe a nossa vida como oferta viva em teu altar. Aqui também está a água que simboliza a palavra pura, límpida, transparente, nos trazendo purificação da alma e do espírito. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que foi entregue e moído por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, diz o Senhor. Participe com fé deste pão, querido. Esse copo amassado simboliza tudo aquilo que tenta impedir a gente de caminhar ou tenta mudar a nossa conversão. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, diz o Senhor. Recebe a vida de Deus, meu irmão. Participe com fé. Esse copo amassado simboliza tudo aquilo que queira tirar a vida de Deus da sua vida. Está amarrado, meu irmão, repreendido. Você está transbordante nessa manhã, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial, nesta manhã, ó Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor está nos dando essa oportunidade, está no Senhor renovando a nossa vida, essa oportunidade ao qual nós estamos, Senhor, nos redimindo a Tua Majestade Santa, ó Pai, para dizer que o Senhor é tudo na nossa vida, Pai. Que nesta manhã nós possamos, Senhor, olhar para frente, que é o alvo, que é o Senhor, não olhar para trás, nem para a direita nem pela esquerda, mas sim, Senhor, colocar os nossos pensamentos firmados ao alto da Tua graça. Pai querido, não somos dignos, Senhor, de receber, mas o Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, o Senhor tem nos alcançado, Pai. Ó Deus querido, que a Tua vida seja a nossa vida, que a nossa vida, Senhor, neste momento, ela possa ser firmada cada vez mais no Senhor, que nós possamos, Senhor, na nossa caminhada, estar diante do Senhor com firmeza, sabendo que o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos fortalecendo, Pai. Que nesta manhã a nossa vida seja cada vez mais fortalecida, Jesus, porque o Senhor nos diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Pai, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, Senhor, queremos chegar até o Pai, através de Ti, Jesus Cristo. Ó Deus querido, nos fortaleça. Nós agradecemos por essa rica oportunidade, e que esta oportunidade, Senhor, nós estaremos sempre abraçando, Senhor, segurando, porque a oportunidade que o Senhor está nos dando, ela é muito preciosa. A vida do Senhor, haja vida nas nossas vidas, ó Pai. Por isso te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, em nome do Santo Deus. Muito obrigado, Jesus. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui e cessou minha fé
eu vou chegar lá. Levanta a sua mão e declara assim: e eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Tô quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Pra terminar, diga: eu vou chegar lá. O lindo coral de Deus, diga: eu vou chegar lá. Então comemora a sua chegada. Deus é fiel. Quem vai chegar lá? Eita glória! Sente-se, por favor, queridos. Minutos finais do nosso culto no prego 9h30. Se você precisa para hoje ou para outro dia, início ainda de